Vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E essa caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a apostila número 1, as páginas 59, 60 e 61. E sobre o que essas páginas vêm nos dizer? Vêm nos dizer sobre as figuras espaciais. Vocês lembram que lá no início das nossas aulas remotas, nós fizemos uma aula a respeito dos sólidos geométricos. E o que é esse sólido geométrico? É toda figura espacial que possui 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Largura, comprimento e altura. E daí, nesses sólidos geométricos, nós podemos separar em 2 categorias. Quais são essas 2 categorias? Os corpos redondos e os poliedros. Lembrando que, para ter um corpo redondo, nós precisamos ter a base do nosso sólido geométrico ser um círculo, ter o formato circular. Corpo redondo é aquele que, em uma superfície inclinada, vai rolar. Já os poliedros, eles são formados de maneira de que eles não rolam, nós não vamos ter curva em sua formação. E aqui em especial nós vamos trabalhar com esses poliedros. Os poliedros, eles podem ser os prismas ou as pirâmides. E o que são prismas? Prismas são as figuras espaciais que possuem 2 bases iguais, de formas planas iguais. Então, observem aqui nessa primeira figura. Essa é a base, é o que dá apoio ao prisma. Nós temos que a face paralela a ela, veja só, é o que a gente chama então de base, são iguais essas 2. Já este aqui é chamado de pirâmide. Pirâmide por quê? Veja que ela já tem um bico e todas as suas faces, neste caso aqui, são triangulares, mas as pirâmides possuem as faces laterais, a lateral triangular, ok?
E o que a gente vai fazer? Lá na página 59, nós vamos começar identificando esses poliedros. E o que a gente vai fazer é dar nome para eles, ok? Vamos lá fazer juntos? Para a gente dar nome para esses prismas, nós vamos dar nome de acordo com a sua base. Então, como nesse primeiro a base é um quadrado, vejam que aqui nós temos um quadrado, nós colocamos prisma quadrangular. Quadrangular, porque essa base é um quadrado. A mesma coisa para as pirâmides. Aqui nós temos que a base dessa pirâmide é um triângulo, então nós chamamos de pirâmide triangular. Observem que essa pirâmide, vejam que a base dela tem 5 lados, então é um pentágono. Então a gente chama de pirâmide pentagonal. Pentagonal porque sua base é um pentágono. Já para este prisma, observem que a base dele é um triângulo também. Então, o que a gente faz? Escreve prisma triangular. Triangular porque a sua base, olha, é um triângulo. E aqui, como a base desse prisma tem 6 lados, é formada por um hexágono, então a gente chama de prisma hexagonal. Hexagonal porque a sua base é formada por hexágono. A mesma coisa para essa pirâmide. Veja que a base dela também tem 6 lados. Então, se tem 6 lados, quer dizer que essa base é um hexágono, então não é um prisma, é uma pirâmide, e a gente chama de pirâmide hexagonal. Nessa atividade, a gente precisa prestar bastante atenção e verificar qual é a principal diferença entre um prisma e uma pirâmide. Qual é a principal diferença que vocês enxergam aí? Essa diferença vocês vão anotar no caderno para pro, ok? Bom, na nossa próxima atividade, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos anotar nessa tabela a quantidade de vértices, de faces e de arestas de cada um dos sólidos que a gente colocou o nome acima, ok? Vocês lembram o que são essas coisas? O que é vértice, o que é face, o que é aresta? Vamos relembrar? Vejam só, quando a gente pega o cantinho do sólido, cada cantinho aqui é o que a gente chama de vértice. Cada linha dessa é o que a gente chama de aresta. E cada pedacinho desse, ó, que é como se cobrisse o sólido, a gente chama de face. Então, face, vértice e aresta, cada linha desse, beleza? Vamos completar lá então? Relembrando então essas coisas, nós vamos completar essa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro com vocês e vocês irão completar o restante para pro, beleza? Então, vejam só. O primeiro sólido que apareceu lá em cima, qual foi? O primeiro sólido foi o prisma quadrangular. Então, lá naquela primeira linha eu vou colocar isso, prisma quadrangular. Vejamos então. Nesse prisma quadrangular, nós vamos contar quantos vértices, quantas faces e quantas arestas ele tem. Então, ó, começando pelo vértice. Vértices são os cantinhos. Então, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra que lá atrás também tem, ok? Então, aqui tem 4 vértices e aqui tem 4 vértices, ó. 5, 6, 7, 8. Então, quantos vértices ele tem? 8. Então, eu vou lá naquela tabela e vou marcar onde tem vértice, vou marcar 8. E quantas faces tem nesse poliedro, então, nesse prisma? Nós vamos ter assim, ó, a de baixo, 1, a de cima, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, veja, ó, a de baixo, a de cima, lembra de uma caixinha de sapato. Então, a gente tem a tampa e a parte de baixo que segura o sapato, 2. Aí, nós vamos ter as laterais. As laterais, nós vamos ter mais 4. 4 mais 2, 6. Então, nós temos 6 faces. E a aresta? As arestas, nós vamos contar, então, as linhas. Quantas linhas formam essa figura? Como é que nós vamos fazer? Contar mesmo, ó, não esquecendo daquelas que estão escondidinhas. Mas aqui estão os tracejados, olhem só. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. Na tabela, então, nós vamos colocar assim, ó, o nome do sólido, a quantidade de vértices, que eram 8, de faces, 6, e a quantidade de arestas, 12. E aí, aqui, nessa parte aqui, nós vamos somar a quantidade de vértices mais a quantidade de faces e diminuir a quantidade de arestas. Então, nós vamos fazer assim, ó, vértices e faces, eu vou juntar os dois. 8 mais 6 dão 14. 14 menos 12, porque, ó, eu vou diminuir a quantidade de arestas. 14 menos 12 vai dar o resultado 2. Vou colocar lá. Para todos aqueles sólidos que nós colocamos o nome lá na primeira atividade, vocês irão escrever aqui para a Pro, contar os vértices, as faces e as arestas e fazer essa continha para mim, beleza? Façam aí, então. Ao ter completado aquela tabela, que conclusão nós chegamos? Será que vocês chegaram também àquele resultado 2 que a Pro chegou? Eu acredito que sim, todo resultado é 2. E o porquê disso? Vamos verificar aqui com a Pro, então? Vejam só. Aqui nós temos um prisma pentagonal, ok? Esse prisma pentagonal, nós vamos escrever aqui, prisma pentagonal, vamos encontrar essas coisas aqui que está aqui do ladinho, beleza? Então, vejam, aqui nesse prisma pentagonal, nós temos 10 vértices, quer dizer, são 10 cantinhos. Aqui tem 5 e aqui embaixo tem mais 5. São 7 faces. Lembra que é o que cobre este pentágono aqui, é uma face. Então, 1, 2, e tem 5 em volta. 5 mais 2, 7. São 7 faces e são 15 arestas. As linhas aqui, ó, são 15 linhas que formam esse prisma. Se a gente somar 10 mais 7... são 17, menos a quantidade de arestas, nós chegamos a que resultado? Nós chegamos ao resultado 2. Observem que para todo poliedro como esses, nós vamos chegar a esse mesmo resultado. Completem este da pirâmide para Pro. Vejam se confirma isso que eu estou dizendo. Vejam só. Nessa pirâmide quadrangular, quadrangular porque a base é quadrada, nós temos a quantidade de vértices, de cantinhos, é 5, porque nós temos 5 cantinhos. As faces também são 5, que nós temos 4 triângulos e um quadrado. E as arestas, que são as linhas, nós chegamos a 8 arestas. Se eu somar 5 mais 5, 10, 10 tira 8, eu chego ao mesmo resultado lá de cima, que é o 2? Sim, eu chego ao 2. E o porquê que nós estamos fazendo essa investigação com esses sólidos? Porque existe um cara chamado Euler e ele disse que para todo poliedro, se a gente pegar e somar a quantidade de vértices com a quantidade de faces e diminuir a quantidade de arestas, sempre vai dar 2. Ou seja, se eu não sei o valor de um deles, nós conseguimos descobrir por causa dessa regra, ok? Vamos estudar um pouquinho mais a respeito desse cara? Vejam só.
Essa investigação, então, que a gente fez é chamada de relação de Euler. Euler por quê? Euler foi esse cara, um estudioso, que fez várias descobertas em relação à física e à matemática. Acredito que vocês estudaram um pouquinho sobre ele na filosofia também, porque ele foi muito especial na história. E aí, o que a gente tem? Ele diz que para todos os poliedros, nós temos que vale essa regrinha aqui. Qual é essa regra, Pro? Exatamente aquela que a gente investigou lá, ó. Nós vamos ter que vértices mais faces menos a quantidade de arestas sempre vai ser igual a 2. Lendo esse texto aqui a respeito um pouquinho da história sobre ele, vocês irão responder para Pro quantos anos ele viveu. E onde está isso? Está aqui no texto, tem as informações numéricas e vocês irão calcular quantos anos ele viveu e quantos anos faz que ele morreu. Ok? Façam aí e completem para mim. Depois dessa investigação toda a respeito da relação de Euler, olha o porquê que é importante essa relação. Porque aqui a gente vai precisar descobrir qual é o valor que está faltando. Então, vejam só, todas as igualdades a seguir são do tipo da relação de Euler, ou seja, o resultado vai ser 2. Descubra o número que está faltando em cada uma. Então, veja, vou fazer a primeira com vocês. Aqui tenho 7 e aqui menos 15. Eu quero que o resultado seja 2. Então, que número eu vou ter que colocar aqui nesse espaço para que esse resultado seja 2? Então, eu vou precisar fazer assim, olha, se eu tirar de 15 o 7, já vai sobrar um 12 ali, não é? E para sobrar o 12 ali, nós vamos precisar ter o quê? Para sobrar o 2, nós vamos precisar do 10. Então, quer dizer que aquele espaçozinho ali é ocupado pelo número 10. Então, coloquei o resultado lá e vocês, como eu fiz aqui, vocês irão colocar e completar o restante para mim. Este eu não vou fazer, vou deixar para vocês, mas vou explicar o que eu quero, vejam só. Ali tem a relação de Euler. Você consegue descobrir qual é o poliedro que ela representa? Então, lembrando, a relação de Euler, ela coloca sempre a quantidade de vértices mais a quantidade de faces menos a quantidade de arestas tem que ser igual a 2. Qual é o sólido que possui 4 vértices apenas? Será que vai ser prisma ou será que vai ser pirâmide? Qual é o sólido que tem esses 4 vértices e também tem 4 faces? Qual será? Descubra aí para Pro esses 2 poliedros que estão aí. E para encerrar nossa aula de hoje, a gente tem a atividade 3. E observem que aqui do lado nós temos vários sólidos, prismas, pirâmides. E aí o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos recortar esses prismas e nós vamos ter que colar no lugar certo. Colar como? Qual é o prisma, ou melhor, qual é o poliedro que tem 5 faces? Pode ter mais do que um, viu, gente? Então, vejam só, vocês irão contar qual desses aqui tem as 5 faces e vão colar aqui para Pro. Então, por exemplo, vou pegar o prisma triangular. Quantas faces ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, ele se encaixou aqui. Então, o que eu vou fazer? Recortar este bonitinho e vou colar aqui. O que vocês irão fazer? Verificar se o restante que ali a gente tem as pirâmides também. Será que uma dessas pirâmides também vai se encaixar lá naquele caso onde eu quero 5 faces? Completem para Pro. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.